Nesse vídeo você vai descobrir para que serve a clorpromazina, o primeiro antipsicótico que surgiu na medicina lá em 1947 e ainda hoje é muito utilizado. É uma opção de antipsicótico para o tratamento da esquizofrenia, mas que pode ser usado também na fase maníaca do transtorno bipolar ou na depressão psicótica. Curiosamente, também pode ter seu papel para soluços que não param, náuseas, vômitos ou mesmo porfiria intermitente, você acredita? A marca de referência é o Ampliquitil, mas ele tem similares, como o Longactil, o Clorpromaz ou Largactil. E afinal, para que serve a clorpromazina? Como ele atua no nosso cérebro? Vicia? Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. E eu, a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. A clorpromazina foi o primeiro antipsicótico lançado no mercado em 1947. Mais de 70 anos após a sua descoberta, a clorpromazina permanece como um neuroléptico, que é um outro nome que a gente dá para os antipsicóticos, muito utilizado. Ela faz parte dos antipsicóticos de primeira geração. O que quer dizer isso? São aqueles que se ligam no receptor da dopamina, mas calma que a gente vai explicar isso melhor. Inicialmente, a clorpromazina foi indicada para esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, e por isso ela ficou conhecida como antipsicótico. Mas ela também é utilizada para tiques, náuseas, ansiedade e agitação, depressão com sintomas psicóticos também. Mas além dessas indicações, nós temos as indicações chamadas off-label, ou seja, elas não constam na bula, mas têm uma eficácia muito boa na prática clínica. E a clorpromazina é utilizada também para tratar outras condições psiquiátricas, como transtorno bipolar, alguns transtornos de personalidade, dores crônicas e quadros de delírio. E além, a clorpromazina pode ser usada também para soluços incoercíveis, olha isso, que é aquele soluço que não para de jeito nenhum. Para náuseas e vômitos, que a Maria Fernanda já citou, e também para tratamento de porfiria intermitente. Uma curiosidade, hein? Associada a barbitúricos, ela pode ser utilizada para tratar o tétano, você acredita? E não é que a clorpromazina também tem seu papel em crises de vertigem? Já que ela atua como um calibrador e anestesiador da área do vômito no cérebro e do sistema vestibular, que é aquele sistema que falha quando a pessoa sente vertigem e tontura, esses agentes eles têm papel para crise de tontura. E quer mais do uso dela? Como agente pré-anestésico em analgesia obstétrica e no tratamento da eclâmpsia da gestante. Ela é um remédio controlado aqui no Brasil, ou seja, precisa da receita dupla do médico para sua compra e ela é tarja vermelha, então aqui a gente já tem uma informação valiosa. Já que ela não é tarja preta, significa que é um remédio que não cria dependência, não vai viciar a pessoa. E nenhum remédio que o corpo vai acostumar e perder o efeito, que é o que a gente chama de tolerância. Atenção, você que está aqui prestigiando a gente, clica agora nesse botãozinho para seguir o canal, senão você vai perder a segunda parte do vídeo, quando a gente for lançar, e muitos outros temas legais que a gente conversa por aqui. Mas afinal, como a clorpromazina funciona no nosso cérebro? Para entender o mecanismo da clorpromazina, precisamos primeiro explicar como o nosso cérebro funciona. Uma das várias causas dos transtornos psiquiátricos envolve justamente um desequilíbrio químico entre os neurotransmissores do nosso cérebro. Veja, temos as células do sistema nervoso central, que são os neurônios, mas elas não se encostam, existe um espacinho entre elas, uma fenda que chamamos de fenda sináptica. Então, uma das formas que elas utilizam para se comunicar é através da liberação dessas substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Quer ver um famosinho que você já ouviu falar? Adrenalina. Mas temos também serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, acetilcolina, entre outros. Quando o nosso cérebro produz mais ou menos do que deveria desses neurotransmissores, eu tenho sintomas e logo os transtornos psiquiátricos ou até mesmo algumas doenças neurológicas aparecem. No geral, um neurotransmissor ele é liberado e aí ele vai se encaixar lá no outro neurônio como se fosse uma chave numa fechadura, que aí seria essa comunicação entre os neurônios. E depois, novamente, ele é reabsorvido pelo neurônio que liberou, como a gente fala, recaptado. De uma maneira geral, os antipsicóticos agem sobre alguns tipos de neurotransmissores, mas em especial na dopamina. Como cada neurotransmissor tem uma ação específica sobre os neurônios,
Diferentes tipos de antipsicóticos podem ter ações diferentes sobre os sintomas. Então, quando dizemos que a clorpromazina é um antipsicótico, significa que ele atua regulando os níveis de dopamina do cérebro, que é o principal neurotransmissor que está descalibrado em algumas áreas do cérebro nos transtornos psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia. Vale aqui também uma pausa breve para te explicar, né, o que é uma pessoa com sintoma psicótico, né? Então, isso significa falar que ela rompeu com a realidade, ou seja, ela está apresentando ou alucinações em que ela vê coisas que não existem, ouve coisas que não existem, então são alterações do nosso sentido, né? Ou ela tem então um delírio, que é uma alteração do nosso pensamento, é uma distorção do conteúdo do pensamento. Então a pessoa acredita que está sendo seguida, que estão perseguindo ela, ou que ela é uma pessoa divina, ou que a TV está conversando com ela, por exemplo. Tem vários outros tipos, né, de sintomas psicóticos, mas esses são os maiores exemplos. E aí, a doença que mais exemplifica, né, que tem mais esses sintomas tão característicos é a esquizofrenia, que é um transtorno, né, que gera psicose nos surtos, fazendo com que a pessoa ela tenha esse rompimento com a realidade. Então, a clorpromazina ela acaba sendo uma opção terapêutica para o primeiro surto psicótico, para o tratamento de manutenção da esquizofrenia, no intuito de evitar recaídas, né, ou que a pessoa volte a ter aí outros transtornos psicóticos. Outra curiosidade é a possibilidade do uso do Amplictil para agitação psicomotora e agressividade. Muitas vezes, em pronto-socorro, quando a pessoa fica muito agitada por alguma questão psiquiátrica ou clínica, o Amplictil é uma ótima opção por ser rápido e eficiente para controle da agitação. Existe inclusive a versão para ser feita em injeção, de forma intramuscular nos glúteos, que é bastante utilizada nesse contexto de pronto-socorro e enfermarias hospitalares por todo o mundo. Bom, eu acho que é super importante a gente ressaltar aqui que usar a clorpromazina sem indicação é um uso indevido, então não tome esse tipo de medicamento sem acompanhamento médico. A gente tem que lembrar sempre das condições pessoais de cada paciente. Os efeitos variam de pessoa para pessoa. Ou seja, o mesmo remédio pode causar no paciente um efeito e no outro uma outra reação. Então vai ter gente que, Deus me livre, eu tomei e fiquei super sedado. Assim como vai ter gente que fala, nossa, eu tomei, para mim foi muito bom, eu dormi bem. Então vale lembrar também que ela, apesar de não causar dependência, não pode ser descontinuada do nada, né? A gente tem alguns cuidados que a gente tem que tomar e por isso a gente precisa de uma supervisão médica enquanto a gente está fazendo uso dessa medicação. E você aí, usa ou já usou o Amplictil para quê? Deixa nos comentários para a gente saber, a gente curte muito receber comentários. Quer saber os cuidados que se deve ter com essa medicação, os efeitos colaterais? Será que dá ganho de peso? Será que causa sonolência? Não perca o próximo vídeo aqui do nosso canal. Você é muito bem-vindo no Neurologia e Psiquiatria. Um abraço, até o próximo vídeo.